Oi, gente. Pois é, novas revelações no caso Lula enfraquecem muito a tese de Moro em relação a Lula e também mostram coisas em relação à política do PT e de decisões de Lula que não são exatamente elogiáveis e acho que servem como lições para o futuro de partidos da esquerda, seja PT, sejam outros partidos. Tem algumas decisões que vocês vão perceber pelas descobertas da parceria do The Intercept com a Folha de São Paulo que mostram que Lula cometeu alguns erros ou falhas de avaliação e a gente deve também aprender com esses casos, né? Então é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz aqui, você já sabe, se inscreve, dá um like, compartilha. Vão ter links para as nossas fontes num comentário fixado, que também tem os links das nossas outras redes sociais e tudo mais. Bem, conversas de Lula mantidas sob sigilo pela Lava Jato enfraquecem a tese de Moro. Essa é a manchete da Folha de São Paulo. Né? A Polícia Federal gravou 22 telefonemas do ex-presidente após ordem para interromper escuta que revelou diálogo com Dilma em 2016. Então, o que é que de interessante foi revelado por isso? O que foi revelado foi que a Lava Jato ela selecionou a ligação de Lula com Dilma e ignorou todas as outras ligações em que Lula revelava ter receio de aceitar ser ministro da Casa Civil. Aliás, uma coisa interessante das falas de Lula é que Lula demonstrou esse receio para o seu advogado, para os mais próximos, mas quando ele falou com políticos, um político inteligente como ele não revelou esse receio para os políticos aliados e falou de que poderia contribuir e tudo mais. Mas para as pessoas mais próximas e que poderiam, digamos assim, proteger ele disse, olha, eu acho isso daí meio perigoso, vamos ficar dizendo que eu estou querendo fugir da Lava Jato e tudo mais. E isso daí, enfim. E todas essas mensagens que mostravam Lula preocupado com essa repercussão e preocupado com essa possibilidade foram ignoradas. Foram ignoradas pela Lava Jato. E por quê? Porque elas poderiam humanizar Lula e poderiam demonstrar que ele sim entendia como aquilo poderia ser percebido e tinha receios em relação a isso. Mas essas mensagens foram todas ignoradas. Olha só. Conversas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gravadas pela Polícia Federal e mantidas em sigilo, desde então enfraquecem a tese usada pelo hoje ministro Sérgio Moro para justificar a decisão mais controversa que ele tomou como juiz à frente da Lava Jato. Em 16 de março de 2016, 5 horas depois de mandar interromper a escuta telefônica que autorizara no início do cerco da operação ao líder petista, Moro tornou público um diálogo que a então presidente Dilma Rousseff tratou com Lula sua posse como ministro da Casa Civil. A divulgação do áudio de 1 minuto e 35 segundos incendiou o país e levou o Supremo Tribunal a anular a posse de Lula às vésperas da abertura do processo de impeachment e da deposição de Dilma. Para a Lava Jato, o telefonema mostrava que a nomeação de Lula como ministro tinha como objetivo travar as investigações sobre ele. Mas registros inéditos obtidos pela Folha e analisados em conjunto com o site da Intercept indicam que outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, punham em xeque a hipótese apontada na época por Moro. A reportagem teve acesso a anotações dos agentes que monitoram Lula com resumos de 22 conversas grampeadas após a interrupção da escuta em março de 2016 e elas foram gravadas porque operadores de telefonia demoraram a cumprir a ordem de Moro e o sistema usado pela PF continuou captando as ligações. Os diálogos, que incluem conversas de Lula com políticos, sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer, revelam que o petista disse a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só aceitou após sofrer pressões de aliados. As anotações mostram que Lula estava empenhado em buscar uma reaproximação, e aí vem os erros. Com Temer e o MDB indicam que os seus acenos eram bem recebidos pelo vice-presidente na época, visto como fiador da transição. Né? Na segunda ligação, após discutir a situação de um aliado do vice-presidente no governo, o petista prometeu ser parceiro e disse que eles deveriam atuar como irmão de fé, segundo as anotações dos agentes da PF. Temer respondeu a Lula dizendo que sempre teve bom relacionamento com ele. Quer dizer, essas mensagens se tornariam bastante constrangedoras não só para Lula, mas principalmente para Temer. E naquele momento, na Lava Jato, não interessava
melindrar, para usar uma palavra do Moro, não é? Temer, só para dizer que eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou com tudo isso aqui escrito, né? O material examinado pela Folha e pelo Intercept mostra que o Grampo permitiu que a Lava Jato soubesse do convite de Dilma Lula com uma semana de antecedência e usasse o tempo para preparar, junto ao Moro, o levantamento do sigilo da investigação e das escutas telefônicas, né? O áudio anexado aos autos pela PF mais tarde sugere que Lula ainda tinha dúvidas sobre a ideia e temia que sua ida para o governo fosse associada a uma tentativa de escapar da Lava Jato, né? Enfim. As mensagens obtidas pelo The Intercept mostram que o assunto foi discutido com o juiz, que pediu relatórios com transcrição dos diálogos considerados mais relevantes. Em 5 de março, na véspera da nomeação de Lula, a polícia anexou aos atos da investigação 3 relatórios e 44 arquivos de áudio. Ou seja, Moro atuava, mais uma prova inquestionável, que Moro atuava como chefe da operação. Tinha acesso a isso não apenas como juiz, ele interferia em como a investigação deveria proceder, coisa que não cabe a ele como juiz fazer. Mas ele fazia isso o tempo todo, né? Ele era o verdadeiro promotor, né? Os promotores que apareciam eram mais testa de ferro do Moro, né? Isso é muito óbvio. Agora, os registros obtidos pela Folha mostram que o ex-presidente manifestou o mesmo incômodo ao falar com seu advogado Cristiano Zanin Martins, o ex-ministro Franklin Martins, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas e 2 jornalistas de sua confiança, né? Ao deputado José Guimarães, então líder do governo na Câmara, avisou que estava disposto a conversar até com, pasmem, Eduardo Cunha, que rompera com Dilma após assumir a presidência da casa e liderava as articulações para acelerar o processo de impeachment. Eu acho que isso daí tem um ensinamento, né? Essa coisa de que algumas lideranças petistas assumiram de negociar com gente como Temer, Eduardo Cunha e figuras desse tipo, é um grande erro. Não só por essas pessoas serem corruptas, isso é um fator muito importante, mas por elas não serem confiáveis, exatamente por serem corruptas. Pessoas corruptas, como Eduardo Cunha, como Michel Temer, você nunca pode confiar e são pessoas perigosas para você ter em volta. Então, eu acho que isso, para o futuro, esses documentos que a gente está analisando aqui, eles apresentam um grande ensinamento para a esquerda, que a esquerda tem que se aliar preferencialmente com outros partidos de esquerda, diferentes deles, encontrando uma agenda em comum, e no máximo com partidos de centro, que tenham pessoas que você sabe que tem uma trajetória ilibada, se você fizer qualquer aliança com algum partido mais de centro-direita ou centro-esquerda que seja, você tem que ter muito cuidado com o caráter das pessoas, enfim, se são pessoas que tem no seu currículo provável corrupção, porque se tem, você não pode se aliar. Acho que aí tem uma lição muito boa, né? Muito boa, muito boa. Tem aqui a conversa que ele teve com o Temer, né? E Temer concordando com ele e tal. Mas o que eu acho aqui, e também as mensagens obtidas pelo The Intercept indicam que no fim da noite, os procuradores se deram conta de que havia dúvidas sobre a legalidade das decisões de Moro naquele dia. Eles começaram a debatê-las no Telegram enquanto acompanhavam o desenrolar de manifestações contra o PT em São Paulo e outras cidades. E eles revelaram que a estratégia fundamental era ter o apoio popular, que com o apoio popular você poderia realizar ilegalidades, que você poderia ter decisões questionáveis do ponto de vista jurídico, mas num país como o Brasil, de instituições frágeis, de instituições, algumas delas quase que falidas, né? Instituições realmente com muita dificuldade de se legitimar, se você tiver o apoio popular, você consegue pressionar essas instituições a se dobrarem à sua vontade. E a aposta da Lava Jato deu certo. Ou seja, eles conseguiram fazer o seu intento e conseguiram que as instâncias superiores não destruíssem. O único que fez foi o Teori, né? Que teve um momento que ele anulou decisões do Moro, mas fora isso, foram muito poucas vezes que esse tipo de coisa aconteceu, não é? E nós percebemos um controle muito grande da Lava Jato, do processo, através do apoio popular. Eles dizem aqui, ó, cadê?
Estou preocupado com o Moro, com a fundamentação da decisão, disse o procurador Orlando Martello no Telegram. Vai sobrar representação para ele. Vai sim, respondeu Carlos Eduardo. E contra nós, sabíamos disso. Aí vem para Paula Laura Tessler, o apoio da opinião pública garantiria a proteção à Lava Jato. Olha só o que ela diz. A população está do nosso lado, qualquer tentativa de intimidação irá se voltar contra eles. Carlos Fernando recomendou coragem. Então percebam, eles sabiam da fragilidade das nossas instituições, eles sabiam que eles poderiam realizar ilegalidades e que com o apoio popular eles iriam passar por cima disso. E por isso que eles sabiam, inclusive, que eles podiam ocultar conversas que fragilizariam as suas teses para poder ter um controle da narrativa política. A Lava Jato não foi apenas uma operação contra a corrupção. Foi uma operação política para controlar o Brasil, para criminalizar a política e para, através disso, controlar a política. É óbvio que prendeu corruptos, é óbvio que prender corruptos e conseguir recuperação são coisas boas. Mas, além de fazer isso, teve claros objetivos políticos e teve claros objetivos de dinheiro, de enriquecimento dos seus membros. E isso é muito grave. E nós vamos estar acompanhando seguidamente esse tipo de vazamento. E tentando compreender o que foi que aconteceu. Agora, essas novas revelações deixam ainda mais claro que as antigas tinham deixado, que havia uma operação, sim, política, para impedir que Lula saísse candidato, para impedir que Lula interferisse nas eleições. E isso independe se você gosta, se você não gosta de Lula, se você é petista, se você não é petista. Isso é errado. E nós temos que ter clareza, gente, que a gente tem que defender o certo, o correto do ponto de vista jurídico, legal, para termos um país, termos uma Constituição, para termos uma república, sempre. A gente não pode defender, olha, eu defendo tal, mas foi contra um adversário político, aí pode rasgar a Constituição, pode rasgar as leis. Se a gente pensar assim, a gente não vai ter uma república, a gente não vai ter nenhum esboço de uma democracia, quanto mais uma democracia avançada, que eu espero que seja o desejo de todos os brasileiros. E eu falo como alguém que tem críticas históricas ao PT. Né? Eu falo como alguém que já escreveu artigo científico em que critiquei aspectos das administrações petistas. Né? Mas, para mim, está absolutamente inquestionável o caráter político da Lava Jato e a perseguição que eles fizeram a Lula e os objetivos dele de não deixar Lula influenciar a eleição para que o PT voltasse ao poder. E quando o âmbito jurídico resolve controlar e pautar a democracia, a nossa democracia, que já é muito tempo muito fragilizada, controlada por interesses corporativos, passa a ter um novo ator, um ator do campo jurídico que tem o poder de fazer e desfazer, né, lideranças e eleições. Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e se lembrar de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.